Oi, pessoal! Olha, matemática não precisa ser aquela coisa só de repetir, 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 né? Hoje a gente vai conhecer a trilha das operações, que é um jogo pensado justamente para transformar o aprendizado dos números em uma coisa nossa, muito mais dinâmica e divertida. Fica aquela pergunta, né? Como é que a gente faz para a prática da matemática virar uma aventura de verdade? A resposta é bem legal. A gente pode gamificar essa jornada. Ou seja, transformar tudo num jogo, mudando o jeito como os desafios aparecem e como a gente resolve eles. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, qual é a missão desse jogo. Depois, como é que se joga, com umas regras bem simples. A gente vai mergulhar nos desafios da trilha, entender a mágica que faz o aprendizado acontecer e, no final, umas dicas bem bacanas para professores. Bora começar? Bom, a primeira parte é a missão. E ela é super clara: chegar ao topo do conhecimento. A ideia central aqui é essa mesma: pegar a jornada de aprendizado e transformar num desafio que seja, acima de tudo, divertido e que dê vontade de continuar. O objetivo principal do jogo é bem direto: ir avançando numa trilha enquanto resolve um monte de desafios. E olha, não é só continha de mais, menos, vezes e dividir, não. O jogo vai além. Ele trabalha cálculo mental, a capacidade de estimar um resultado, sabe? E até interpretação de problemas. É um pacote bem completo. Tá, mas e aí? Como é que joga? O mais legal é que as regras são super simples. A beleza do jogo tá nisso. Não precisa de nada de tecnologia, sabe? É só um dado, uns marcadores, que podem ser até tampinhas de garrafa e, claro, o tabuleiro. A mecânica é muito fácil de pegar. Funciona assim: o jogador joga o dado e anda o número de casas que saiu. Caíram numa casa, tem que resolver o desafio que está ali. Se acertar, beleza, fica onde está. Mas se errar, tem que voltar uma casinha. Bem simples, né? Quem chegar no final primeiro, ganha. Agora a gente chega no coração do jogo, que são os desafios da trilha. O esquema é o seguinte: as casas do tabuleiro têm cores diferentes, e cada cor significa um tipo de problema, um desafio diferente para a cabeça. Vamos começar com as casas verdes. Essas são as casas da agilidade. Elas pedem cálculo mental. É para fazer a continha ali de cabeça, rapidinho. Um treino excelente para o raciocínio ficar afiado. Já nas casas azuis, o desafio é um pouco mais tradicional, digamos. Aqui tem que pegar o papel, armar a conta e resolver. É a prática daquele jeitinho que a gente aprende na escola, sabe? Que continua sendo super importante. E é aqui, nas casas amarelas, que a coisa fica muito, mas muito interessante. Porque elas não querem só a resposta certa. Elas pedem para explicar a estratégia. Ou seja, como foi que a pessoa pensou para chegar naquele resultado. Olha, essa é talvez a casa mais importante do tabuleiro inteiro. Essa pergunta, como você pensou, muda tudo. Ela tira o foco só do resultado e coloca no processo. Isso incentiva uma coisa chamada metacognição, que, falando de um jeito simples, é a gente pensar sobre o nosso próprio jeito de pensar. É muito poderoso. Depois, temos as casas roxas, que trabalham uma outra habilidade que é essencial: a estimativa. Aqui, o desafio é achar um resultado aproximado, chutar um valor perto do real. Isso ajuda demais a desenvolver o senso numérico e a olhar para uma resposta e pensar: isso aqui faz sentido? E para deixar o jogo com mais emoção, claro que tem as casas especiais. Se cair na casa estrela, tem um desafio bônus valendo. E nas casas cinzas, aí é surpresa. Tem que tirar uma carta que pode ajudar ou atrapalhar um pouquinho. É a sorte entrando no jogo. Beleza, a gente já viu como se joga, mas qual é a mágica por trás de tudo isso? Por que esse jogo realmente funciona tão bem para aprender? Agora vamos entender a parte pedagógica da coisa. E aqui tá o pulo do gato. Lembra das casas amarelas? Então, se a pessoa acerta a conta, mas não consegue explicar como chegou lá, ela fica parada. Agora, se ela acerta e consegue explicar o raciocínio, aí sim, ela avança na trilha. Ou seja, o jogo valoriza muito mais o processo do que só a resposta final. E não para por aí. O jogo ainda incentiva a criatividade. Pensa só, se alguém explica uma estratégia que é diferente, que ninguém estava esperando, mas que funciona e é válida, essa pessoa ganha um bônus e avança também. Isso é genial, porque mostra que não existe um único caminho certo para resolver um problema. Imagina o que isso gera na sala de aula. É incrível. Começa a rolar debate entre a galera, um aluno ensinando para o outro, sabe? O pensamento estratégico de todo mundo começa a se desenvolver e o engajamento vai lá para cima. É uma dinâmica super ativa, ninguém fica de fora, ninguém fica parado. E para a gente fechar, vamos falar um pouco sobre o papel de quem está ensinando.
Para quem é professor, como atuar nesse jogo? A ideia é que o papel vá além de ser só um aplicador de regras. É ser um facilitador poderoso desse aprendizado. O conceito principal aqui é o que a gente chama de intervenções poderosas. O que é isso? São perguntas, mas não qualquer pergunta. São perguntas abertas, que não têm uma resposta certa ou errada, mas que fazem a turma pensar mais a fundo sobre o que estão fazendo. Um exemplo perfeito disso é perguntar: e esse resultado parece razoável? Uma pergunta simples, mas que faz a pessoa parar, usar a estimativa e avaliar o próprio cálculo. Isso vai desenvolvendo autonomia e um senso crítico muito bacana. E tem outras perguntas ótimas para explorar. Por exemplo, por que você escolheu essa estratégia? Isso faz a gente pensar na decisão. Ou então, dá para fazer de um jeito diferente? Isso estimula a gente a ser mais flexível no pensamento. E também, sua estimativa chegou perto do valor real? Que conecta as duas coisas, o chute e a conta exata. No fim das contas, a ideia é essa. O professor não fica dando as respostas de bandeja. Ele se torna um guia, alguém que aponta os caminhos e ajuda na descoberta. É uma mudança de papel fundamental. Fica bem claro, então, que a trilha das operações é muito mais que um joguinho de tabuleiro, né? É, na verdade, uma ferramenta super inteligente para desenvolver o pensamento estratégico e crítico. E tudo isso de um jeito leve, colaborativo e que, nossa, funciona muito bem. E para a gente terminar, fica a reflexão. Pensando em tudo isso que a gente viu, como daria para adaptar esse jogo para diferentes turmas, para diferentes realidades, que outros desafios poderiam ser criados, porque a grande beleza dessa ferramenta é justamente essa, ela é super flexível.